Sejam bem-vindos neste canal, sintonizando conosco para atingirmos o objetivo deste trabalho: transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo através da doutrina espírita. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da evangelização para crianças, uma missão delegada aos pais e responsáveis por elas. Vamos focalizar como é desenvolvida a evangelização no Centro Espírita Cristianismo Redivivo, que começa aos 2 anos e vai até a adolescência, com os estudos da Mocidade Espírita Meimei. Mas vamos ver também como as histórias infantis, os livros e as músicas auxiliam neste processo de evangelização. Olá! Hoje em nosso programa estaremos focando uma das atividades mais importantes da Casa Espírita, que é a evangelização infantil, onde nós procuramos seguir aquele ensinamento de Jesus que nos diz: deixai vir a mim as criancinhas e não a impeçais. Para iniciarmos o tema, vamos falar primeiramente da missão dos pais como educadores dos filhos, pois sabemos que nem a escola formal nem a escola religiosa substitui os pais nessa missão. A missão dos pais é encaminhar os filhos de forma que eles venham a ser homens de bem e felizes no futuro, que possam conviver com o próximo e consigo mesmo da melhor maneira possível. A razão pela qual foi dada aos pais esta missão de encaminhar os filhos é justamente por sermos aqueles que amam o filho incondicionalmente, independendo da sua condição, de sua atitude, do que acontece em sua vida, vamos sempre amá-los. Fomos levados de um extremo ao outro. Se antes para a criança nada, hoje para a criança tudo. Educar um filho é desenvolver nele os seus deveres e responsabilidades. Filhos precisam de regras e limites. Daí a importância da autoridade sem autoritarismo, da disciplina no lar que guia os filhos em sentido à ética e à moral. A educação dos filhos deve ser feita com firmeza e perseverança. Quando acontecem as primeiras dificuldades de relacionamento, a tendência é minimizarmos os fatos, alegando que isso acontece mesmo na educação atual e na sociedade atual. A essência da família repousa na cooperação. Assim, não cabe aos pais poupar os filhos de suas atividades. Eles têm para se desenvolverem que cooperarem no lar com os pais, tanto nas decisões como nas atividades domésticas. Na família, é muito importante estabelecer claramente os limites físicos, emocionais e econômicos. Todos devem ter os seus direitos e deveres, com responsabilidade mútua. Amar os filhos não é fazer tudo por eles, e sim indicar-lhes o melhor caminho, para que sejam pessoas felizes e realizadas no futuro. A melhor escola do mundo ainda é o lar, onde a criatura pode receber a educação que formarão as bases do seu caráter. Quem ama apoia, orienta, educa. Algumas dicas de educação para os pais. Primeiro, ter capacidade de impor limites ao filho é básico. Por exemplo, estabelecer um horário para desligar a televisão, o computador, o MSN, o Orkut. Segundo, estabelecer limites, mas também cumpri-los, sem ceder diante da insistência infantil ou da chantagem emocional. Superar a oscilação entre a permissividade, tudo pode, e o autoritarismo, nada pode. Nunca dizer não a um filho sem dizer o porquê. Não acobertar os erros dos filhos. Superar o condicionamento esforço-recompensa, prêmio-castigo. Esta forma de tratar os filhos pode ter resultados imediatos,
mas causa dependência e impede o desenvolvimento da autonomia. Falar a verdade para a criança. Ela deve obedecer pela existência de um limite real ou vital, como respeitar a sinalização do trânsito e não pelo medo. Acreditar nas possibilidades do filho, não taxar nomes. Você é um, você é uma. Desenvolver em casa uma pedagogia de participação da criança nas decisões e nos trabalhos domésticos. Não se sentir inferiorizado ou culpado por ter conflitos na família. O importante é saber enfrentar os conflitos, as contradições e não fazer de conta que não existem. Não se sentir culpado por ficar pouco tempo com o filho. Lembrar que o importante é a qualidade do relacionamento que se tem com o filho. Ajudar os filhos a pensar no sentido da vida. Sem uma perspectiva, corre-se o risco de cair no vale tudo: oportunismo, violência, drogas, desânimo. A visão que muitos pais têm em relação aos filhos é a de que ou ele será brilhante ou será um Zé Ninguém. Existe outra alternativa que supera as duas anteriores: a formação de uma pessoa competente e também solidária. Vamos falar agora da importância da evangelização infantil na casa espírita. O que é a evangelização infantil? São os ensinamentos de Jesus repassados às crianças de maneira clara, de forma pedagógica, precisa, para que as crianças possam entender e a partir daquele momento ir praticando isso em suas vidas para que se tornem um adulto mais feliz e possa fazer da nossa humanidade também uma humanidade mais feliz. Na casa espírita, a gente apresenta para as crianças os ensinamentos de Jesus aclarados pelos espíritos. Por isso é chamada evangelização espírita infantil, onde a gente tenta, usando a pedagogia de Jesus e os métodos de ensino do próprio Kardec, passar para as crianças estes ensinamentos. Mas por que é importante que a evangelização comece na infância? Nós sabemos que a criança ela está na idade mais propícia para o aprendizado, a sua mente está aberta, é como dizemos, é como um livro em branco, onde estamos para escrever em suas páginas. Se não aprendermos nesta fase, nos será muito mais difícil, após adultos, aprendermos esses ensinamentos. Por isso a importância desses aprendizados começarem na infância. Quanto menor a criança, melhor. Focalizamos nesta reportagem as turmas de evangelização infantil do Centro Espírita Cristianismo Rede Vivo, com depoimentos e atividades desenvolvidas, tanto nas sextas-feiras quanto aos domingos. E essa daqui, como que é o nome dela? Evelyn? E aquela ali, aquela que fala demais? A Júlia fala muito, não fala, Júlia? Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Como é que a gente sabe? A carta a gente lê através da escrita. Não, gente, nós sabemos que Jesus então viajava tudo, né? Com maior dificuldade, porque naquela época não tinha transporte, né? Mas ele não tinha dificuldade para isso, não. Porque ele gostava, porque ele tinha que espalhar o amor, não é? E você, de amarelinho, o que você gosta de vir? Eu gosto das palestras. Olha, o que você acha interessante nas palestras? Tem várias coisas interessantes. E quem é Jesus? Quem é Jesus? É nosso irmão, que Deus criou. O homem, ele é formado por 3 partes essenciais. Eu não sei se vocês lembram. Quais são essas 3 partes que é formado o homem? Espírito. Peraí, é isso, espírito. Perispírito. O que mais? E o corpo. O grupo Mocidade Espírita Meimei demonstra a continuidade do trabalho junto aos pequeninos. Na casa espírita e também quando lidar com os jovens, que o Instituto dos Jovens, como é que é? Não é só estudar também não, é que tem prática, tem um monte de coisa, e que está também dentro do Instituto do Jovem. O que mais que tem? No Instituto do Jovem a gente forma o jovem para dar aula para jovem. A gente já fez ele uma vez para os mais experientes,
Laurinha, o Eras participou, acho que você pegou o final desse negócio. Evangelizar é plantar. Evangelizar é dar continuidade ao movimento espírita. Evangelizar é investir na família do futuro. Evangelizar é colaborar com Jesus na construção de um mundo melhor. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo, é indispensável auxiliar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo perturbações e as calamidades, delinquência, é preciso proteger a criança. Se queremos a construção da nova era, que haja fraternidade e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Urge não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção de um mundo maior. André Luiz. Convidamos a todos os pais e crianças que venham conhecer a nossa evangelização infantil. Quem evangeliza, liberta para a vida feliz. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que se transitando em trevas exteriores. Ofertem-se pães, medicamento, agasalhos, cuidados, instrução e educação à criança. Não se evangelizando hoje o ser que surge, colocará em risco a segurança do edifício social e humano do futuro. Inevitável deste modo, o ministério preparatório das gerações novas, guiando-as para Jesus, a fim de que se construa desde agora o reino de Deus definitivamente no mundo.